Senhores telespectadores, nas alturas de festas, o meu correio triplica e é-me completamente impossível responder a toda a gente. Bom, em todo caso, há mensagens às quais eu não posso deixar de dar uma palavra de agradecimento. Tenho aqui uma carta do Sr. Germano Silva, que é um português que emigrou há muitos anos e com o seu trabalho e com o seu talento prestigia o nome português na cidade de São José da Califórnia. É de lá que ele me escreve, nas alturas da Páscoa. Eu mando-lhe um agradecimento muito especial. Ele compreenderá porquê e porquê é que eu não digo porque vai esse agradecimento. É curioso este nome, Germano Silva, porque eu tenho um outro amigo também chamado Germano Silva. É um grande jornalista aqui no Porto, um homem de grande talento. Quando eu venho ao Norte, é o meu Cicerone, é quem me explica as entranhas da cidade. Isto de haver duas pessoas com o mesmo nome pode induzir às vezes em grandes confusões. É exatamente o caso de Egas Muniz, de quem hoje lhes vou falar. Houve dois Egas Muniz vivendo na mesma época e ambos no círculo estreito dos colaboradores mais próximos do nosso primeiro rei. Não imaginem as confusões que isso tem dado. Antes de falar de Egas Muniz, queria falar de uma outra carta que também merece uma referência especial. É uma longa carta que vem do Brasil. Aqui o meu correspondente pede que eu não revele o seu nome e diz-me isto, que ouviu num círculo responsável, pessoas dizerem muito mal de Portugal. Hoje o Brasil é um país pobre e deve isso aos portugueses. Ele pede-me que faça o meu comentário. O meu comentário é só este. É verdade que um certo setor, não é muito grande, um pequeno setor da intelectualidade brasileira ainda está contaminado pelo complexo da ex-colónia. Quer dizer, ainda não conseguiram cicatrizar as feridas do seu passado colonial. E, portanto, esses dizem mal de Portugal. É claro que a evidência é esta. O Brasil é um dos maiores países do mundo e deve isso ao prestígio da monarquia portuguesa. O Brasil possui a maior cidade do mundo no hemisfério sul, é São Paulo, e essa cidade foi fundada pelos portugueses. O Brasil é independente há quase 200 anos. Então, se os portugueses o fizeram pobre, porque é que eles o não tornaram rico? É claro que isso de dizer mal de Portugal é um sinal de subdesenvolvimento e de falta de informação que só se pode lamentar. É o que posso dizer ao meu telespectador. Mas vamos falar de Egas Muniz. A propósito de Egas Muniz, o senhor telespectador recorda-se que eu ainda há poucas semanas fiz um programa sobre Egas Muniz. Bom, só que era outro Egas Muniz. Era aquele que teve o Prémio Nobel, já no nosso século, o Prémio Nobel da Medicina, que é uma glória, portanto, para a ciência portuguesa. Só que esse não se chamava realmente, não se chamava na pia batismal, Egas Muniz. Ele chamava-se António Caetano de Abreu Freire. Mas tinha um tio padre, que era aqui de Rezende, e que achava que o pequeno ainda era descendente do famoso Egas Muniz, o tal que foi aio do Dom Afonso Henriques. E, portanto, acrescentou-lhe ao nome de António Caetano de Abreu Freire, acrescentou Egas Muniz. E ele entrou na história com o nome de Egas Muniz. É o Egas Muniz do século XX. Ora, eu vou falar, mas é do século XII. O século XII viveu aqui em Britiande, muito tempo, até se dizia que a casa dele era esta. Se repararem, tem realmente uma grande porta, que é muito antiga, e isso levou as pessoas a pensar que seria esta a casa do Egas Muniz. Vem lá em cima uma lápide. A lápide diz que Egas Muniz viveu em Britiande. Isso é verdade. E puseram a lápide na casa mais antiga da vila. Mais antiga, em todo caso, penso
que esta casa será do século XIV ou XV. 14 ou 15. Portanto, não era realmente esta a casa de Egas Muniz. Eu vou levá-los onde era a verdadeira casa de Egas Muniz. Sabe-se hoje onde era a verdadeira residência de Egas Muniz. Estou-lhes a falar diante, enfim, do que resta dessa casa, hoje um monte de ruínas. Era uma casa protegida por muralhas, o que só por si indica que é muito antiga, só no século XII é que os fidalgos tinham que fazer muralhas para se defender das populações e dos bandoleiros. Eu estou-lhes a falar na parte de trás da casa, mas vê-se ainda o que resta do que foi a moradia do principal fidalgo português do século XII. De qualquer maneira, é certo que isto que hoje existe permitia realmente uma reconstituição rigorosa de um monumento que evoca a história do que foi, de facto, uma grande figura da história nacional. As ruínas que acabamos de ver faziam parte de um paço que deve ter perto de 1000 anos. Bom, mas com o tempo as coisas dão muita volta. O paço caiu, a casa senhorial dentro da mesma quinta vem a surgir noutro sítio, é esta que está na nossa frente e que pertenceu aos marqueses de Castelo Melhor no século XVII. É realmente um dos lugares mais bonitos aqui do Ribadouro. Bom, mas voltando a Dom Egas Muniz, parece que houve vários fidalgos com esse nome. De qualquer maneira, o nome ficou na alma do povo. E o povo foi-o envolvendo num casulo de lendas. Vou-lhes contar uma lenda. Diz que Egas Muniz era um fidalgo importante quando soube que a Condessa Dona Teresa estava para ter um menino, foi ter com o pai, que era o Conde Dom Henrique, e disse: ó Conde, quando a Condessa tiver um menino, seja menina, quero ser eu a criá-lo. E o Conde Dom Henrique disse-lhe: está bem, tu é que vais criar o nosso filho. A criança nasceu, o Egas Muniz foi logo lá buscá-lo, mas o Conde disse: ó Dom Egas Muniz, olha, infelizmente, o menino é bonito, nasceu muito bonito, mas, coitadinho, é tolhido das pernas. Este menino nunca poderá montar a cavalo, portanto nunca vai ser um homem, nem vale a pena criá-lo. Mas o Egas Muniz disse: senhor, eu tenho muita fé em Deus, vou criar o menino assim mesmo. E trouxe o menino aqui para Rezende, criou-o, o menino sempre tolhido, coitadito das pernitas, as pernitas não andavam. Mas Egas Muniz a certa altura está a dormir e tem um sonho, imaginem o sonho. O sonho está aqui contado neste livro. Este livro é a Crónica dos 5 Reis de Portugal. Foi escrito no primeiro quartel do século XV, 1430 e poucos. Escrito sobre papéis mais antigos. E conta assim: estava a dormir o Egas Muniz e viu aparecer-lhe uma senhora muito bonita. E a senhora disse: Dom Egas, dormes? Ele acordou e disse: senhora, e vós quem sois? E ela disse: eu sou a Virgem Santa Maria. Olha, tu has de ir a tal sítio assim assim, e deu-lhe as marcas todas deste lugar. Este lugar é Santa Maria de Cárcere, nos arredores de Rezende, e vale a pena vir cá. Tu vai lá, escava, e vais encontrar um altar que antigamente queriam fazer em minha honra. Está lá a minha imagem. Tu põe outra vez o altar à vista, limpa a imagem e depois senta lá um menino e vais ver que acontece um milagre. Ele assim fez, escavou, apareceu o altar, pôs lá o menino e então de repente o menino ficou são das pernas, ficou um grande cavaleiro e veio a ser nem mais nem menos que o rei Dom Afonso Henriques, que fez tanta guerra aos mouros e que fundou o reino de Portugal.
Estou-lhes a falar exatamente aqui, em Santa Maria de Cárcere, um dos mais belos conjuntos monumentais aqui do Ribadouro e, infelizmente, tão esquecido, tão esquecido. Esta é a primeira lenda. Lenda que hoje já ninguém sabe, porque Herculano disse, isso não pode ser verdade, isso é uma fantasia, não tem pés nem cabeça. Essa lenda do Dom Afonso Henriques nascer com as pernas tolhidas é uma lenda popular, mas toda a lenda pode ter, não digo que tenha, algum fundo de verdade. E aqui a verdade é esta. O nosso grande Dom Afonso Henriques, quando nasceu, pelo menos aos olhos do povo português, tinha um defeito. Ou até tinha dois defeitos. Imaginem que a mãe era espanhola e o pai era francês. Quer dizer, naquele menino não havia nada de português. Eu acho que um defeito era esse, por via paterna era de Borgonha, por via espanhola era de Leão, era um defeito sério. E quem é que lhe tirou esse defeito da ascendência estrangeira? É a boa educação portuguesa, dada ali por aquele valente cavaleiro. Esse era português de certeza, português do tempo antigo. É o Aio Egas Muniz quem faz daquele menino, filho de dois estrangeiros, o valente cavaleiro que veio a ser rei de Portugal. Estou a dizer-lhes isto junto de uma lembrança de Egas Muniz. É a pia batismal da igreja de Britiande, igreja que ele fundou. Ele é que fundou a vila de Britiande, talvez sobre as ruínas de uma antiga vila romana, fez a igreja e esta pia batismal. É uma coisa românica, talvez do século XII. Portanto, é muito possível que seja a própria pia que Egas Muniz pôs aqui, e é também muito possível que alguns dos muitos filhos de Egas Muniz aqui tenham recebido as águas do batismo. O grave e austero Alexandre Herculano não acreditou nessa história do menino dos pés tolhidos, mas acreditou a outra história do Egas Muniz, que é a história do grande feito de lealdade. Eu tenho aqui um volume da história de Herculano, com uma nota que diz exatamente a façanha de Egas Muniz. E depois conta a façanha. Eu vou-lhes dizer o que foi a façanha. Parece que em 1127 ou 1129, Herculano diz que foi em 27, Almeida Fernandes diz que foi em 29, não interessa muito isso. O nosso Dom Afonso Henriques estava em Guimarães, veio o rei de Leão, que era o Afonso VII, e cercou Guimarães com grandes tropas. Bom, e o nosso Dom Afonso Henriques estava aflito, como é que ia sair daquilo? Então, o seu fiel conselheiro Egas Muniz sai lá da vila, nessa altura Guimarães era uma vila, vai à tenda do rei de Leão e diz: eu venho aqui, em nome do Dom Afonso Henriques, apresentar a homenagem e garanto que o Dom Afonso Henriques vai considerar-se vassalo de Vossa Alteza, vai aceitar que o senhor é que é o imperador das Espanhas. E eu fico como fiador da palavra dada. Bom,
volta para... Com isto, o Afonso VII ficou satisfeito. Pronto, está tudo resolvido. Levantou o cerco, foi-se embora, foi para a terra dele. E depois o Dom Afonso Henriques não quis saber disso para nada. E continuou a proceder como se não fosse vassalo do Afonso VII. E então, Egas Muniz, que tinha dado a sua palavra de honra de que o príncipe português ia ser vassalo, como ele não foi, é o próprio Egas Muniz que, com a mulher, os filhos, todos vestidos de penitentes, com túnicas brancas, a corda de enforcar a roda do pescoço, vão até à corte do rei de Leão e dizem: Senhor, eu não cumpri a palavra que vos dei. Aqui tendes eu, a minha mulher, os meus filhos, à vossa mercê. Se entenderdes, matai-nos, mas vimos resgatar a palavra dada. Essa é a façanha de Egas Muniz. E Herculano, que rasgou todas as histórias e fantasias em que então andava embrulhada a história de Portugal, acreditou nisto. Acreditou nisto. Eu não percebo porquê. Porque o critério de Herculano geralmente é este. Um facto ou tem documentos que o provem ou não tem. Se tem, é verdade. Se não tem, não é. Ora, este não tem. Isto se aconteceu, como vê, no princípio do século XII. No século XII ninguém falou nele. No século XIII ninguém falou nele. No século XIV realmente, a primeira notícia que tenho, que é do livro velho Linhagens, diz o seguinte: Dom Egas Muniz de Ribadouro criou el rei Dom Afonso de Portugal, o primeiro que houve, e fez erguer o imperador que jazia sobre Guimarães com companhia, à guisa de lealdade, e fez senhor do reino o criado, apesar de sua madre. Isto vem do livro velho de Linhagens. Quer dizer, é o Egas Muniz quem faz o criado. Criado quer dizer criança, quer dizer, a pessoa que ele tinha criado, o que é verdade, a pessoa que ele tinha criado, fê-lo senhor do reino. Bom, o que este texto fundamentalmente nos diz é que foi o fidalgo que fez o rei, não foi o rei que fez o fidalgo. E isto aparece exatamente numa altura em que a nobreza está a puxar pelos seus direitos contra o rei. Os reis têm a mania de não proteger os fidalgos, estão esquecidos que se os reis são os reis, é aos fidalgos que os devem. Este é o sentido do texto. Mas foi sobre estas poucas linhas que eu acabei de ler e que já são do século XIV que se inventou toda a história do grande feito de lealdade de Egas Muniz. Além de Herculano, outros escritores falaram do assunto. E eu vou-lhes falar de um desses escritores, mas antes disso queria-lhes dizer que estou a falar-lhes aqui disto, junto da ponte e da torre da Ucanha. Já havia uma torre aqui no tempo de Egas Muniz. Egas Muniz era dono disto tudo. E quando Egas Muniz morreu, a viúva trocou aquela terra de Britiande, onde estávamos há bocadinho, aqui pela terra de Salzedas, onde se fez erguer um mosteiro. Esse velho mosteiro naturalmente caiu, com tantas centenas de anos. Em vez dele fizeram um outro muito grande, que é um dos grandes monumentos nacionais, mas que infelizmente também está a cair. Quem é que vem acudir ao mosteiro de Salzedas? Bom, mas vamos ver se pode ter sido verdade ou não essa coisa do feito de lealdade de Dom Egas Muniz. Mas o principal historiador de Egas Muniz foi o Dr. Armando de Almeida Fernandes,
que nasceu aqui em Britiande, exatamente na mesma terra onde viveu Egas Muniz. Durante a vida inteira, uma longa vida, o Dr. Almeida Fernandes ocupou-se de Egas Muniz. Eu tenho aqui um dos primeiros livros dele, que se chama exatamente Dom Egas Muniz de Ribadouro. É um livro de 1946, reparem, nesta altura ele pensava que Egas Muniz tinha morrido em 1146, portanto era o 8º centenário da morte, e publicou este livro que revela imensas coisas que não se sabiam sobre Egas Muniz. Tenho aqui, já viram, uma grande pira de livros. Tenho aqui 22 livros do Dr. Almeida Fernandes. É uma pequena parte, porque ele em vida não publicou 22, publicou 66. Olhem, por exemplo, tudo quanto vem sobre a Idade Média, na grande enciclopédia portuguesa e brasileira, é da autoria dele. E isso daria para perto de 100 volumes. E o mais grave é que este homem, que realmente é um dos mais extraordinários investigadores do passado português durante este século XX, deixou por publicar, à espera de editor, perto de 30 livros. Tenho aqui um deles, um manuscrito minucioso, completo, com um tema absolutamente fascinante. Os dois maiores Egas Muniz. É porque houve muitos Egas Muniz, mas dois foram muito grandes. E este tem um subtítulo, que é o seguinte: o diferentes, o da lealdade e o do aio. Isto quer dizer o seguinte: a gente diz que o aio de Dom Afonso Henriques, o tal que o criou, foi o mesmo que fez o tal feito de lealdade diante do Castelo de Guimarães. Bom, este livro vem provar nem mais nem menos que o seguinte: o tal do feito de lealdade é o que está sepultado em Paços de Sousa e que morreu em 1146. E o aio de Dom Afonso Henriques prova-se aqui por documentos publicados. Ainda era vivo em 1147. Reparem na importância disto e a gente fica assombrado. Como é possível um livro destes continuar inédito? Eu só não faço aqui um protesto muito solene por uma razão. É porque a herdeira do espólio do Dr. Almeida Fernandes já fez um protocolo com a Santa Casa da Misericórdia de Tarouca, entregando-lhe todo o espólio do pai, contra a obrigação da Santa Casa publicar os 30 livros inéditos que este sábio deixou. Bom, os senhores telespectadores já repararam que eu estou agora a dizer isto num lugar muito bonito, aqui com uma janela aberta sobre jardins lindíssimos, e naturalmente perguntam, mas onde é que ele está? É que eu estou aqui na casa de Santo António, que é realmente um solar do século XVII, que recebe as pessoas que vêm a esta terra e que é de facto um lugar cheio de encanto. Foi o facto de Herculano ter dado crédito a essa história do Egas Muniz que transformou o feito de lealdade num dos acontecimentos realmente mais conhecidos e mais célebres da história medieval portuguesa. A verdade é que antes de Herculano havia muitas dúvidas sobre isso. Olhem, por exemplo, o honesto Frei António Brandão, nos princípios do século XVII, já dizia que havia muita gente que não acreditava. E ele próprio expõe as coisas com muitas reservas. Atualmente continua a haver escritores que não acreditam. Por exemplo, o professor José Matoso
na sua história de Portugal, não acredita, pensa que é apenas uma elaboração poética baseada num velho costume leonês ou castelhano. Eu também já escrevi sobre isso neste meu livro Raiz e Madrugada e digo, na realidade não temos forma nenhuma de encontrar qualquer garantia de veracidade para essa poética lenda. Certo é que Egas Muniz existiu, foi um dos principais conselheiros do nosso Dom Afonso Henriques, e isso durante toda a vida de Egas Muniz, desde que o cria até que morre em 1147, Egas Muniz está sempre junto do nosso rei. Egas Muniz viveu aqui nesta torre, estou-lhes agora a falar diante da torre de homenagem do Castelo de Lamego, e durante muito tempo Egas Muniz é o tenens diz-se hoje tenente, mas tenente não é um lá com 2 galões na manga. Tenente é aquele que tem, aquele que tinha a terra de Lamego, era Egas Muniz. E durante muitos anos ele chega a assinar ele não escrevia, mas registra-se nos documentos Egas de Lamego. Era o tenente da terra de Lamego. Portanto, este é o principal monumento hoje em honra de Egas Muniz, porque infelizmente em Portugal tem-se feito monumentos a tanta gente que não foi ninguém. Até a padeira de Aljubarrota já tem um monumento. Só este homem que simboliza o respeito pela palavra dada, o cumprimento da promessa feita, só esse não tem monumento algum em Portugal.